Olá, amigos do canal Maringá Esportes. Pós-jogo dessa vitória maravilhosa do Maringá no jogo de ida, no jogo mais importante da história do Maringá até então. O Maringá venceu a Inter de Limeira por 1-0 em Limeira e deu um passo gigantesco, Vitão. Que passo que demos! Estamos a um empate em casa de subir para a Série C e de fazer história em Maringá. É isso, Pozão. Tabu quebrado. Eu acho que essa é a frase principal da tarde de hoje, da noite, da manhã, onde qualquer que seja a hora que você está assistindo isso. O Maringá foi o primeiro time paranaense a ganhar da Inter de Limeira em sua casa. Ninguém na sua história tinha feito isso, o Maringá foi lá e no jogo que era para acontecer, aconteceu. O Maringá conseguiu um resultado gigante para trazer aqui para casa. Bota uma pressão que a Inter às vezes até não tinha, podia até sonhar com os pênaltis, só que agora acaba ficando muito mais longe para eles. E o Maringá vai jogar com muito mais calma em casa, que vai ser a maior festa que a Maringá City já viu. Perfeito. Então, se você quer saber um pouco do que foi esse jogo de ida, saber a nossa opinião, ter a cara, ter as nuances do que foi o primeiro e o segundo tempo, o que é de positivo e negativo pro Maringá, pro próximo jogo fica aqui que a gente vai contar tudo pra vocês nesse pós-jogo. E pra começar, Vitão, vou começar de onde começou o jogo do primeiro tempo, né? Perfeitamente. No primeiro tempo, o Maringá saiu na frente, é verdade, aos 14 minutos, uma linda bola do Júlio Rodrigues, uma leve falha do zagueirão ali, o Robertinho saiu na cara do gol. E ele não perdoou. Mais uma vez, Robertinho decisivo demais. Vale lembrar que no jogo com o Willie Davis que a gente fez lá, com a Inter de Limeira, que ficou 1-0, quem fez o gol foi o Robertinho também. Foi o primeiro gol que a Inter sofreu no campeonato. O Robertinho vai se tornando carrasco da Inter de Limeira. O pai da Inter de Limeira, Robertinho, abriu o placar, fez 1-0, mas desde então, Vitão, se a gente imaginava que o Maringá ia ter um jogo mais tranquilo, a gente imaginou errado. Porque a Inter de Limeira cresceu demais, veio pra cima e o Maringá, ao contrário, não conseguia colocar a bola no chão e sair jogando nesse primeiro tempo. Foi um sufoco, né, Vitão? Esse primeiro tempo do Maringá. A gente que tá acostumado com o Maringá fazer esse primeiro gol e melhorar muito na partida, ser aquele time um pouco mais leve ao longo da partida depois desse gol, não foi o que aconteceu. Foi um jogo atípico desse princípio. Mas o que acontece? Sai o gol aos 15 minutos, o jogo estava truncado para os dois lados, ao mesmo tempo que a Inter atacava, o Maringá também atacava muito, e até que saiu o nosso gol, como você falou, passe do Júlio e gol do Robertinho. Esse que, depois da passagem pela Juventude, tá destruindo. Depois que ele voltou pro Maringá, destruindo. É outro jogador. E na Série D é outro jogador também. Com certeza, porque a torcida já tinha um afeto maior com ele. A gente dava aquela criticada, Nosso salado Ingá. Só que depois que ele voltou da Série B, ele tá jogando um absurdo e vem se tornando um dos principais jogadores do Maringá, junto com o Laçará, junto com o Júlio Rodrigues agora no mata-mata, enfim. Mas o que acontece? Depois do gol, o Maringá decaiu demais. O primeiro tempo, o Maringá não jogou mais. Sofrido. Foi muito sofrido. Teve um lance que teve 2 bolas na trave seguidas. O torcedor ficou maluco. Então, a gente que achou que o Maringá ia melhorar, piorou. E não piorou por 5 minutos. Piorou por 35 minutos. Foi. Então, o Maringá sofreu uma pressão. Não atacou mais nenhuma vez a Inter nesse intervalo de tempo. Se teve, foi uma ou duas, com uma falta ou outra. Só que, tirando isso, só deu Inter até que finalmente acabou o primeiro tempo. E a gente ficou aqui no intervalo naquela conversa, né? De, que postura que o Maringá vai ter no segundo tempo? Será que o Maringá vai trocar de postura? Porque o que estava acontecendo? O Maringá estava com o meio-campo sumido. Os meio-campistas do Maringá estavam sumidos do jogo. O Rodrigo, o Iago Santana e o Léo Ceará ficaram sumidos o primeiro tempo inteiro. Não tinha ligação ataque, defesa-ataque. Nosso meio-campo sumido, não conseguia marcar direito, não conseguia trabalhar as jogadas, e com isso o Maringá ficava refém de chutões, e lá na frente a gente não estava conseguindo dominar essas bolas. Portanto, só a Inter de Limeira jogou, pressionou o Maringá. Na conversa que a gente teve aqui, parece que o Jorge Castilho também estava assistindo nossa live no intervalo, porque o Maringá voltou pro segundo tempo numa postura totalmente diferente, e é aquele Maringá que a gente conhece, aquele Maringá que consegue trocar passes, consegue colocar a bola no chão e trabalhar. Em vez de rasgar a bola de qualquer maneira na defesa, escolhia olhar pro lado, ver a opção, sair tocando, tentar 1-2 para escapar dessa pressão da Inter, para escapar pro ataque. E nisso o Maringá conseguiu boas chances no segundo tempo. O Maringá teve mais chances que a Inter de Limeira no segundo tempo. Chegou muito mais perto do Maringá fazer o segundo do que a Inter de Limeira empatar o jogo no segundo tempo. Então essa foi a nossa leitura do que foi esse jogo, né, Vitão? Porque esse jogo
foi o jogo dos contrários, né? Porque geralmente o Maringá também não entra tão bem no segundo tempo, sempre acaba decaindo um pouco, só que esse o Jorge Castilho deve ter dado uma injeção de ânimo e de determinação para os jogadores, que daí realmente foram mudar sua postura dentro de campo, resolveram descobrir que eles são um time sim para bater essa Inter de Limeira e jogaram muita bola. Só que uma coisa tem que ser falada ainda do primeiro tempo, gente, se o Maringá não tomou gol, foi por conta da linha defensiva do Maringá. Tanto o Ronald quanto o Tito e o Max Miller jogaram muita bola, anularam aquele que era o Albano, que era o camisa 10 deles, que tentou fazer muita coisa, muita Realmente. fumaça pra cima do Maringá, com muita dificuldade. O Ronald sempre lá, sempre presente, infelizmente mesmo, acabou tomando cartão amarelo numa dessas chegadas com o Albano e não joga o próximo jogo, tava pendurado. Isso na verdade é o desfalque maior para o Maringá, se duvidar, em todo o campeonato. A gente tinha comentado no pré-jogo do vídeo do canal que se o Ronald levasse amarelo, que provavelmente ele seria por algum motivo que a gente entenda. E realmente era. O Albano Sim. tava com a bola, tava marcando ele o tempo inteiro e numa dessas acabou tomando amarelo. Então, Vitão, essa é a grande desvantagem do Maringá pro jogo da volta. A gente falou que a gente ia falar os pontos positivos e negativos, e o grande ponto negativo do Maringá nesse jogo foi o cartão amarelo do Ronald, porque ele vai estar fora, então a gente vai ficar na guarda do que o Jorge Castilho vai fazer para substituir o Ronald. Se a entrada do João Oliveira, ele já entrou no final do jogo, foi bem o João Oliveira, eu acredito que é isso que vai acontecer. Ele vai trocar uma peça pela outra, vai tirar o Ronald para colocar o João Oliveira, vai manter o mesmo esquema de alas, ou ele também pode trocar, voltar os dois zagueiros, já que o João Oliveira é o único zagueiro de ofício reserva do Maringá. Então a gente fica aí na expectativa do que o Jorge Castilho vai fazer, né, para esse jogo da volta. Mas é isso. E o craque Dogão, hein, Vitão? Craque Dogão, eu vi no chat, a gente tá em live, né? O chat Exato. falou muito de Maranhão, falou muito de Robertinho, principalmente, e falou muito do Ronald, do zagueiro. Sinceramente, pra mim, Posa, nesse jogo tão importante, eu vou dar pro Robertinho. Vai dar pro Robertinho? Ficou até esquisito, né? Mas eu vou dar o craque Dogão pro Robertinho por conta do gol. Por Porque conta do gol? esse gol foi o mais importante. Eu tava pensando no Ronald, que jogou muita bola também. No Maranhão também, só que esse gol vai fazer tanta diferença no Eu confronto. tô com você. O gol vai fazer muita diferença. Eu tô com e você. por mais que o Robertinho não jogasse nada na partida inteira, ele fez o gol. Exato. Ele Então- tava ali pra decidir. Se ele perdesse ele podia até errar aquele gol, mas ele fez o gol pra nós. Exatamente. Então, E assim, a foi gente já frio. viu muitos lances desse que atacantes do Maringá, até em campeonatos passados, errava. E acabava criando uma situação dificílima pro Maringá. Então tem um cara que acerte esse chute, coloca o Maringá na frente e tira toda a ansiedade pra uma volta aqui em casa. Então esse cara, pra mim, é o craque do Dogão na partida. perfeito, Vitão. Então, vou até aproveitar que a gente tá aqui com a live aberta e o chat falando. Então, a galera falando que partida segura, Maringá foi imponente, pena que o Ronald desfalcaram o time. A gente acabou de falar aqui que não foi tão imponente quanto gostaríamos, mas no segundo tempo o Maringá Segundo tempo foi bem imponente. O segundo tempo o Maringá foi bem diferente, sim. Agora, sim, espero que o Léo Ceará, com um campo melhor... E uma coisa que a gente tem que falar, o gramado da Inter de Limeira era horrível. Não tem como não falar disso. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como ter um critério em quartas de final com o jogo de acesso para a Série C jogar num terrão, Pasto. num pasto. Realmente, o time do Maringá novamente, assim como foi contra o Novo Hamburgo, teve muitas dificuldades de colocar a bola no chão e sair jogando no primeiro tempo, justamente por ser um time mais técnico e não conseguir colocar essa bola pra rolar, né? Então, isso acabou prejudicando demais o Maringá também no jogo de hoje, muito bem lembrado. Então, o Léo Ceará ficou um pouco sumido por conta disso. Foi, né, nossa pequena decepção com o jogo de hoje. Não apareceu tanto o Léo Ceará, mas ele é craque. Eu tenho certeza que na volta ele vai fazer uma diferença absurda no meio Com campo desse certeza. Maringá, como ele é o nosso camisa 10 tricolor maringaense. Entraram Moraes, né, no segundo tempo, também vale lembrar os que entraram. Entraram bem Moraes, Lucas Black e João Oliveira. O Moraes sempre entrando muito bem, principalmente de segundo atacante. Agora ele tá um pouco mais caído pro lado, mas ainda assim, É importante. entrando no lugar do Júlio. E, cara, o Moraes, ele eu acho que é o nosso reserva de luxo, porque melhorou muito na Série D, principalmente quando mudou de função. Geralmente ele entrava no lugar do Robertinho, não conseguia fazer tanto como o Robertinho tá fazendo esse ano, e daí agora como segundo atacante consegue ser um super reserva aí do Maringá. Parabéns pro Moraes. Perfeito, sempre faz jogadas importantes na linha de fundo, briga de cabeça, ele é importante em vários sentidos pro Maringá. E o Lucas Black também entrou, que talvez eu Pô. acho que comece titular no jogo E de que volta. jogo do Lucas Black, hein? Entrou muito Que bem. jogo do Lucas Black, Ele é cara. titular, né? Titular, mas, nossa, o Lucas Black joga de terno. Joga de terno, gente. Então, realmente, Lucas Black fazendo a diferença, o Moraes também, eu acho que foram as alterações que mais surtiram efeito no Maringá. E entrou o João Oliveira muito bem também na zaga, né? Exatamente, pro Max Miller, que precisava descansar um pouco, já tinha tomado muita porrada ali.
E foi isso, gente. Agora eu vou te fazer um chamado. Você deve ir. Olha pra câmera aqui, ó. Você deve ir para o Willie Davids no domingo. A gente tem que lotar aquele estádio. E não mostrar que só quando tem jogo do eixo que aquele estádio fica uma loucura. Pois é. O time da cidade precisa da gente. Se você quiser ver jogos melhores, Willie Davids, se você quiser ver jogos com times maiores, assim como o Maringá, tem que dar esse apoio. E vou te falar, vai ser histórico a festa que o Maringá vai fazer caso suba para a Série C, porque nunca nenhum time conseguiu esse acesso, nem Maringá, esse acesso histórico, assim, depois de tanto tempo, o Maringá tem um time com essa competência para subir. E se o Maringá subir, vai fazer uma festa naquele Willie Davids, uma festa de Maringá, de time de Maringá, cara. Dá até uma emoção em falar nisso. Então, vá, não perca essa festa. Já tem sinalizador preparado, já tem festa preparada, rua de fogo, green wall e os caramba, a torcida tá preparando demais, com muito carinho isso pra gente. Então aproveite. E assim, caso não consiga também, acompanhe a emoção do Willie Davids aqui na nossa live da Maringá Esporte, porque nós estaremos lá para transmitir essa emoção, Vitão. Que honra que vamos ter, hein? Porque se você for na festa e ainda botar aqui no celularzinho do lado a Rádio Maringá Esporte, ainda dá. Perfeito. Ainda dá. Mas só para avisar, a festa vai acontecer 1 hora antes do jogo, vai começar, no caso, 1 hora antes do jogo, para acontecer a recepção dos jogadores. Então eles entram 1 horinha antes ali no busão e já vai ter todo aquele corredor de fogo. Então, se você quiser participar disso 1 horinha antes lá no Willie Davids, e compensa, né, Pozão? Nossa, compensa, uma experiência única na vida, sabe? A história acontecendo diante dos nossos olhos. Pra fechar, Vitão. Toda a nossa sorte pro time do Maringá, pro Jorge Castilho, e pra terminar com chave de ouro, vamos dar aquela atenção aqui, ó, pra quem tá aqui embaixo, debaixo de mim. Moleque. Singular Marcas e Patentes. Gente, se você quiser patentear o seu produto, registrar a sua empresa, só tem um lugar, Pozão. Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos fazendo o que faz de melhor em mercado nacional e internacional. E se você fala de óculos, você só pensa na Ótica Leonel. É a ótica mais tradicional da nossa cidade de Canção. Aqui tem a maior qualidade, os melhores produtos e o selo Maringá Esportes de aprovação. A gente recomenda demais o atendimento da Ótica Leonel. Grande abraço, pessoal, que apoia o nosso canal. Galera, deixe seu like, escreva aqui embaixo o que você achou do jogo também, compartilhe com a gente sua opinião, compartilhe o vídeo e domingo estaremos no Willie Davids. É a mesma coisa. Deixou os comentários aqui embaixo, a gente vai ler na live do jogo. Tamo junto, gente. Perfeito, gente. Um abraço. Bora pro Willie Davids. E vamos pro Willie Davids.